todo mundo sabe que um incêndio pode ser devastador em questão de minutos. É fundamental entender as diferentes classes de incêndio para combater efetivamente o fogo e proteger vidas e propriedades. As classes de incêndio são uma forma de classificar os diferentes tipos de incêndio com base nos materiais envolvidos. Cada classe requer um método específico de combate ao fogo. Nessa aula, falaremos sobre as 5 principais classes de incêndio e as estratégias de combate apropriadas para cada uma delas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Marques. Sou engenheiro civil, especialista em estruturas e MBA em gestão de projetos. O que são as classes de incêndio? As classes de incêndio são uma classificação utilizada para identificar os diferentes tipos de incêndio com base nos materiais envolvidos. Essa classificação é fundamental para determinar os métodos adequados de combate ao fogo e os tipos de extintores a serem utilizados em cada situação. Quais são as classificações de incêndio? As classes de incêndio são divididas em 5 categorias principais: A, B, C, D e K. O que é um incêndio de classe A? A classe A refere-se a incêndios em materiais como madeira, papel, tecidos e plásticos, que são considerados materiais sólidos comuns. Esses materiais queimam em brasas e chamas e podem se espalhar rapidamente se não forem controlados adequadamente. O combate a incêndios da classe A geralmente envolve o uso de extintores de água, espuma ou pó químico seco. A água é especialmente eficaz para extinguir incêndios da classe A, pois resfria o material em combustão, reduzindo a temperatura e interrompendo a reação em cadeia do fogo. Os extintores de espuma também são uma opção comum para combater incêndios da classe A. A espuma cria uma camada que abafa o fogo e evita a propagação das chamas. Além disso, a espuma ajuda a resfriar a superfície do material em chamas, auxiliando na extinção do incêndio. O pó químico seco também pode ser utilizado para combater incêndios da classe A. Esse tipo de extintor atua como um agente de supressão, inibindo a reação química necessária para a combustão. O pó químico seco é eficaz para extinguir o fogo e evitar sua reignição. É importante lembrar que, ao combater um incêndio da classe A, é necessário direcionar o agente extintor para a base das chamas. Além disso, é fundamental seguir as instruções de uso dos extintores e tomar as devidas precauções de segurança, como usar equipamentos de proteção individual e manter uma rota de fuga desobstruída. Prevenir incêndios da classe A é tão importante quanto saber como combatê-los. Medidas como armazenar materiais inflamáveis corretamente, evitar o acúmulo de lixo e manter a manutenção regular de sistemas elétricos e equipamentos podem reduzir significativamente o risco de incêndios. Em resumo, os incêndios da classe A envolvem materiais sólidos comuns, como madeira, papel, tecidos e plásticos. O combate a esses incêndios geralmente é feito com o uso de extintores de água, espuma ou pó químico seco. É importante conhecer as estratégias corretas de combate a incêndios da classe A e tomar medidas preventivas para manter a segurança em ambientes residenciais e de trabalho. O que é um incêndio de classe B? A classe B refere-se a incêndios em líquidos como gasolina, óleo, álcool, tintas, solventes e outros produtos inflamáveis. Esses líquidos têm a capacidade de se evaporar rapidamente e formar vapores inflamáveis, que podem entrar em ignição e causar incêndios perigosos. O combate a incêndios da classe B requer o uso de extintores específicos, projetados para lidar com líquidos inflamáveis. Os extintores mais comuns para esse tipo de incêndio são os de espuma, pó químico seco e dióxido de carbono, CO2. Os extintores de espuma são eficazes no combate a incêndios da classe B, pois a espuma forma uma camada que abafa o fogo e impede a propagação das chamas. Além disso, a espuma ajuda a resfriar a superfície do líquido inflamável, ajudando a extinguir o incêndio. Os extintores de pó químico seco também são amplamente utilizados para combater incêndios da classe B. O pó químico seco age por meio de reações químicas, inibindo a combustão e extinguindo o fogo. É importante lembrar que o pó químico seco pode gerar uma nuvem de poeira, sendo necessário tomar precauções adicionais ao utilizá-lo em ambientes fechados. Os extintores de dióxido de carbono, CO2, são outra opção para combater incêndios da classe B. O CO2
é um agente extintor que atua por meio do resfriamento e da redução do oxigênio disponível para a combustão. No entanto, é importante lembrar que o CO2 pode ser perigoso em espaços confinados, pois pode causar asfixia. Portanto, é necessário tomar cuidado ao utilizá-lo e garantir uma ventilação adequada. Ao combater um incêndio da classe B, é fundamental lembrar de direcionar o agente extintor para a base das chamas e manter-se a uma distância segura. Além disso, seguir as instruções de uso dos extintores e usar equipamentos de proteção individual são medidas essenciais para garantir a segurança. Prevenir incêndios da classe B envolve armazenar corretamente os líquidos inflamáveis, garantir a manutenção adequada de equipamentos e instalações e seguir as regulamentações de segurança aplicáveis. É importante estar ciente dos riscos associados aos líquidos inflamáveis e adotar medidas preventivas para reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios. Em resumo, incêndios da classe B envolvem líquidos inflamáveis ou combustíveis. O combate a esses incêndios requer o uso de extintores específicos, como os de espuma, pó químico seco e dióxido de carbono, CO2. É fundamental conhecer as estratégias corretas de combate a incêndios da classe B e tomar medidas preventivas para garantir a segurança em ambientes residenciais e de trabalho. O que é um incêndio de classe C? A classe C refere-se a incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos energizados, como fios, cabos, painéis elétricos e aparelhos eletrônicos. Esses incêndios podem ser extremamente perigosos, pois envolvem a combinação de eletricidade e fogo. Ao combater um incêndio da classe C, é importante ter em mente algumas precauções específicas de segurança. A eletricidade pode representar um risco adicional para os bombeiros e outras pessoas envolvidas no combate ao incêndio, pois pode causar choques elétricos graves. A primeira medida a ser tomada em caso de incêndio em equipamentos elétricos energizados é desligar a energia. Se possível, desligue imediatamente o suprimento de eletricidade para o equipamento em chamas, utilizando o disjuntor ou a chave geral. Isso interromperá o fluxo de eletricidade e ajudará a reduzir o risco de choque elétrico. No entanto, é importante nunca usar água para apagar um incêndio da classe C, pois a água é um condutor de eletricidade e pode agravar o risco de choque elétrico. Em vez disso, é recomendado utilizar extintores de pó químico seco, que não conduzem eletricidade e são eficazes no combate a incêndios elétricos. Os extintores de dióxido de carbono, CO2, também podem ser usados, pois não deixam resíduos e não conduzem eletricidade. Ao usar um extintor em um incêndio da classe C, é importante mirar o jato diretamente na base das chamas, mantendo uma distância segura. Nunca toque no equipamento em chamas, com as mãos ou com objetos condutores de eletricidade. Além disso, é essencial seguir as instruções de uso do extintor e usar equipamentos de proteção individual, como luvas isolantes e botas de borracha, para evitar o risco de choque elétrico. Prevenir incêndios da classe C envolve a manutenção adequada de equipamentos elétricos, como fios e cabos, e a realização de inspeções regulares para identificar possíveis falhas ou sobrecargas. Também é importante garantir que apenas profissionais qualificados realizem instalações elétricas e que os equipamentos sejam usados de acordo com as recomendações do fabricante. Em resumo, incêndios da classe C envolvem equipamentos elétricos energizados. Ao combater esse tipo de incêndio, é fundamental desligar a energia antes de tentar apagar as chamas. Utilize extintores de pó químico seco ou dióxido de carbono, CO2, e tome precauções para evitar o risco de choque elétrico. A prevenção de incêndios da classe C envolve a manutenção adequada de equipamentos elétricos e o cumprimento das normas de segurança elétrica. O que é um incêndio de classe D? A classe D refere-se a incêndios que ocorrem em metais combustíveis, como magnésio, titânio, zircônio e sódio. Esses metais possuem propriedades químicas que os tornam altamente inflamáveis e reativos quando expostos ao ar ou à água. Combater um incêndio da classe D requer precauções especiais, pois a água e os extintores de incêndio comuns, como os de espuma ou pó químico seco, não são eficazes nesses casos. Na verdade, a água pode piorar o incêndio e aumentar a reação química entre o metal e o oxigênio. O método mais adequado para combater incêndios da classe D é utilizar agentes extintores específicos para metais combustíveis.
Esses agentes são compostos por substâncias químicas que formam uma camada protetora sobre o metal, isolando-o do oxigênio e interrompendo a reação de combustão. Alguns exemplos de agentes extintores usados em incêndios da classe D são o pó de grafite, o pó de lítio, o pó de cloreto de sódio e o pó de sulfato de sódio. Esses agentes são projetados para extinguir o fogo sem reagir com o metal inflamável. Ao combater um incêndio da classe D, é importante manter uma distância segura e utilizar equipamentos de proteção individual adequados, como luvas resistentes ao calor e capacete de proteção. Também é essencial seguir as instruções de uso do agente extintor e evitar a inalação de fumaça tóxica durante o combate ao incêndio. Prevenir incêndios da classe D envolve o armazenamento adequado de metais combustíveis, como manter os metais em recipientes herméticos e isolados de outras substâncias inflamáveis. Além disso, é importante ter um plano de emergência e treinar os funcionários para lidar com incêndios envolvendo metais combustíveis. Em resumo, incêndios da classe D envolvem metais combustíveis. Para combater esse tipo de incêndio, é necessário utilizar agentes extintores específicos para metais, evitando o uso de água ou extintores comuns. A prevenção de incêndios da classe D envolve o armazenamento adequado de metais combustíveis e a adoção de medidas de segurança específicas para lidar com esses materiais. O que é um incêndio de classe K? Por fim, temos a classe K, que se refere a incêndios que ocorrem em gorduras e óleos de cozinha, como óleo vegetal, óleo de cozinha, banha, manteiga, entre outros. Esses materiais são muito comuns em cozinhas comerciais e residenciais e podem causar incêndios perigosos devido à sua alta inflamabilidade. Combater um incêndio da classe K requer precauções especiais, pois a água e os extintores de incêndio comuns, como os de espuma ou pó químico seco, não são eficazes nesses casos. Na verdade, o uso de água em um incêndio de gordura ou óleo pode espalhar o fogo e causar explosões. O método mais adequado para combater incêndios da classe K é utilizar extintores de incêndio específicos para gorduras e óleos. Esses extintores são preenchidos com um agente extintor chamado de espuma de água nebulizada, que é projetada para resfriar a gordura ou o óleo, reduzindo a temperatura e extinguindo o fogo. Além disso, é importante utilizar tampas ou coberturas metálicas para abafar o fogo, cortando o fornecimento de oxigênio. Nunca tente apagar o fogo com água ou soprar sobre as chamas, pois isso pode apenas aumentar o perigo. Prevenir incêndios da classe K envolve medidas de segurança na cozinha, como evitar superaquecimento de óleos e gorduras durante o cozimento, manter as superfícies de cozimento limpas e livres de resíduos de gordura, e garantir que haja extintores de incêndio adequados e treinamento para o uso correto desses equipamentos. Em resumo, incêndios da classe K envolvem gorduras e óleos de cozinha. Para combatê-los, é necessário utilizar extintores de incêndio específicos para gorduras e óleos, como a espuma de água nebulizada. É importante também adotar medidas de prevenção, como evitar o superaquecimento de gorduras e óleos durante o cozimento e manter a cozinha limpa e livre de resíduos inflamáveis. Lembre-se, conhecer as classes de incêndio é essencial para reagir de forma rápida e eficaz em caso de emergência. Além disso, é importante contar com treinamento adequado e equipamentos de combate a incêndio em locais de trabalho e residências, garantindo a segurança de todos. Lembre-se de que a prevenção é fundamental, adotando medidas como a manutenção regular dos equipamentos, a instalação de detectores de fumaça e a criação de um plano de evacuação. Esteja preparado para agir e proteger-se contra incêndios, pois a segurança está em suas mãos. É fundamental conhecer as classes de incêndio para tomar as medidas adequadas de prevenção e combate a incêndios. Além disso, é essencial contar com treinamento adequado e equipamentos de combate a incêndio em locais de trabalho e residências, garantindo a segurança de todos. Eu gostaria de convidar vocês para conhecerem os nossos cursos Regularização de Imóveis e Projetos de Segurança contra Incêndio e Pânico. Aprenda tudo o que você precisa para trabalhar com regularização de imóveis através dos nossos cursos online. Com eles, você terá à sua disposição um conteúdo aprofundado sobre regularização com mais de 120 videoaulas. Comece a elaborar e aprovar seus projetos no Corpo de Bombeiros e veja tudo o que é necessário para obter o AVCB das edificações.
São mais de 20 aulas contendo conteúdos como processo de aprovação e emissão do AVCB, documentação, projetos, sistemas e muito mais. Conta ainda com exemplos práticos que vão te ajudar a entender melhor como elaborar esses tipos de regularização. Acesse nosso site facilitandoaengenharia.com.br ou clique no link que está na descrição desse vídeo. Garanta sua vaga para a próxima turma e tenha mais informações sobre o curso. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Forte abraço e até o próximo vídeo.